E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio Israel da Escola de Idiomas Online Forlang e hoje nós temos uma lição sobre Possessive Adjectives, ok? O que seriam os adjetivos possessivos? Justamente aquelas palavras que você utiliza para indicar posse, ou seja, você quer dizer meu, dele, dela, nosso. Então fique até o final dessa lição para que você consiga entender esse tema e ter um bom domínio disso aqui, ok? Vamos lá. Então, para começar, nós temos o significado direto de cada uma dessas palavras. O interessante é que a gente não vai ter tantas variações como no português. Por exemplo, nós temos a palavra my, é o primeiro possessive adjective, ok? Mine significa meu ou minha e também pode significar meus, minhas, ok? Por isso que eu coloquei plural ali do lado, justamente para indicar isso. Já no português, vocês veem que eu mesmo disse meu, minhas, meu, minha, meus, minhas. Então a gente tem 4 opções. Já no inglês isso fica mais fácil. Então isso é uma vantagem dessas palavras aqui. Depois nós temos your, que é quando você está falando com uma ou duas ou mais pessoas diretamente. Por isso que eu coloquei teu, tua. Então se eu quero dizer your car, né? O seu carro, teu carro. Então eu usaria justamente your. Mas se eu estou falando com duas ou mais pessoas, eu quero dizer o carro de vocês, eu também usaria your car, ok? O carro de vocês. Aqui, né, nessa próxima parte, nós temos his and her. E essa é a parte que causa um pouco de confusão para quem quer utilizar esses adjetivos aqui. Por quê? Justamente porque her é uma palavra que lembra muito o pronome he, né? Que significa ele. Só que his significa que aquela coisa, ou seja lá o que for, pertence a ele, né? Já her pertence a ela. Então, por isso a confusão. Pela palavra ser tão parecida com he, que é ele, muitas pessoas se confundem. Mas lembrem, her é dela e his dele, ok? Não esqueçam disso. Depois nós temos it, que é dele ou dela, tem plural, e seria para animal, coisa, situação, lugar, etc, né? Nós também temos our, ok? Prestem bastante atenção na pronúncia our, que seria nosso, nossa, ou nossos, nossas. Their, que é deles ou delas, e também tem plural, né? Basicamente é isso, e nós iremos ver alguns exemplos para que fique mais contextualizado, né? Mas antes disso, eu só queria fazer algo rápido. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, certo? Então vou mostrar essa lista aqui e ao lado eu coloquei o pronome, ou seja, my, e o pronome que está representando I, ok? Eu. Então, digamos que esses pronomes que estão ao lado seriam a representação a quem esse possessivo pertence, digamos assim, né? Então, se eu estou dizendo my, pertence a mim, eu, né? Então, vamos lá com a repetição agora. My, your, his, her, its, our, their. Um detalhe. Talvez você escutou essa palavra it's e pensou da seguinte forma. Poxa, it's. Eu já ouvi isso antes, eu já vi isso em algum texto, mas só tem esse significado? Então, entenda uma coisa. Tem uma palavra, ou duas palavras na realidade, que elas se unem e fica muito parecido. É o it's, só que tem um apóstrofe depois da letra T, entre o T e a letra S. E é algo totalmente diferente. Então, não pensem nisso agora. Esse aqui não tem apóstrofe, então guardem isso. Esse não tem apóstrofe, isso é muito importante. Vamos continuar. Só um detalhe, para quem quer saber o que seria o it's com apóstrofe, significa isso é, né?
Então, é ou está, ok? Simplesmente é it is, só que a gente faz uma junção, né? Vamos lá, ou uma abreviação. Então, vamos lá. É importante lembrar que ao usar os possessive adjectives, não precisamos nos preocupar com gênero ou quantidade. Então, é justamente o que eu já estava explicando. Isso é uma grande vantagem, porque você não tem que se preocupar se a palavra é masculina ou feminina, como nós fazemos no português. Para a gente já é natural, né? Porém, para uma pessoa que está aprendendo português, que, por exemplo, um americano, isso pode ser bem difícil. Conciliar os adjetivos possessivos com o gênero de uma palavra. Então, nós não temos esse problema, né, essa dor de cabeça ao aprender inglês, porque fica mais fácil. Então, não precisamos nos preocupar com o gênero, não importa se é uma palavra, se é masculino, feminino, e nem com quantidade, se é plural, singular, porque a gente vai usar o mesmo, ok? Então, continuando, nós temos agora algo para exemplificar isso que eu estou dizendo. Nós temos a seguinte frase: my son. O que significa my son? Meu filho, né? Filho, masculino. My daughter, minha filha, feminino. Vocês veem que usamos o mesmo adjetivo possessivo, ok? The same possessive adjective. My son, my daughter, my car, meu carro, né? Estou usando para uma só coisa, meu carro, singular. Agora eu quero dizer meus carros, eu digo my cars. Então vejam que nas 4 frases nós usamos o mesmo adjetivo possessivo. Olha que fácil, né? Então às vezes a gente que pode pensar que o inglês é complicado, mas é bem simples, gente. Então guardem esses detalhes. My son, my daughter, my car, my cars, ok? Por que você não fala agora e repete comigo? Vamos lá. My son, my daughter, my car, my cars. Ok, muito bem. Então vamos agora focar em cada um desses adjetivos individualmente, certo? Nós temos o seguinte: my, ok? Lembrando que ao lado está o pronome, né? Para representar o adjetivo. Eu, my, algo que é meu, certo? Então, temos aqui alguns exemplos. My friend, meu amigo. My girlfriend, minha namorada. My children, meus filhos, ou digamos assim, minhas crianças, né? Mais literalmente. My children, é plural, ok? Ok, no final a gente vai repetir tudo sequencialmente, ok? Então, esperem até o final. Vamos lá. Your, ok? Your friend is here. Seu amigo está aqui. Your car is fast. Seu carro é rápido. Your order is ready. O seu pedido está pronto. Só um detalhe, gente. Tentem lembrar do sentido dessas frases, né? Porque no final, quando a gente fizer a repetição, eu queria que vocês analisassem, vocês fizessem uma autoanálise para saber ou para ver se vocês conseguem lembrar do sentido, do significado dessas frases. Não que vocês tenham que traduzir elas mentalmente, mas pelo menos ver se vocês estão entendendo o que está sendo falado. Então prestem atenção agora que eu estou traduzindo, porque na repetição eu não vou traduzir mais, ok? Se quiser voltar ao vídeo agora para lembrar das traduções, não tem problema. Mas vamos continuar. His house is so big. A casa dele é tão grande. His dad is sick. O pai dele está doente. His computer is expensive. O computador dele é caro. Só um detalhe, vocês veem que aqui normalmente nós usamos no início da frase esse his, que pra gente é dele. Mas no português a gente fala assim, o carro dele, né? Já no inglês seria his car, ok? Mas isso não significa que a gente só utilize os adjetivos possessivos no início da frase, ok? Prestem bastante atenção nisso, gente. Por favor, muito cuidado para não pensar isso. Por quê? Eu vou mostrar isso justamente no próximo slide. Vamos lá, ó. Prestem atenção nos 2 últimos exemplos, ó.
I like her new car. Então eu gosto do carro novo dela. I washed her clothes. Eu lavei a roupa dela. Então vocês veem que o adjetivo possessivo ele já está, mas digamos que no meio das frases aqui. Então é uma possibilidade. Não significa só porque a gente viu mais exemplos ou todos os exemplos com o adjetivo possessivo no início da frase que sempre vai ser no início da frase, ok? Então não pensem nisso. E muito cuidado para não pensar que pode ir no final da frase, porque tem outro detalhe, mas vamos deixar aí para outro dia, não? Para a gente não se confundir. Foquem no que a gente está aprendendo agora, ok? Tem outro tema que já seria para a gente colocar no final, né? Mais comumente. Então vocês veem que esse adjetivo possessivo ele pode ir no início da frase, pode ir ali no meio, né? O importante é que ele esteja na frente da palavra ou antes da palavra, né, que indica na qual nós estamos indicando posse, né? Então se eu estou dizendo carro, estou dizendo que o carro é dela, então eu tenho que dizer her car, ok? Eu não estou dizendo assim, o carro é dela, literalmente com a palavra dela lá no final, né? Porque existe isso no inglês também, mas como eu falei, é outro tema. Então vamos focar nisso daqui. Vamos à tradução de cada uma dessas frases, né? Her pizza is ready. O que é ready? Vocês lembram, né? Eu já traduzi essa palavra. Ready é pronta, né? Então, her pizza is ready. A pizza dela está pronta. I like her new car. Eu gosto do carro novo dela. I washed her clothes. Eu lavei a roupa dela, né? Ok? Depois nós temos o it's. Então não se confundam, gente. É justamente quando você está falando que algo pertence a algum animal, coisa, lugar, situação, certo? Então prestem atenção, bastante atenção na realidade, nesses exemplos, para que vocês possam captar bem. Vamos lá. Ó. Its door is broken. Its wings are black. I really like its color. Vamos lá, um por um. Its door is broken. O que eu estou falando aqui? A porta disso ou daquilo está quebrada. Então, eu poderia dizer que é a porta do carro. Vamos supor que eu estou falando sobre um carro aqui. I bought a new car yesterday. Então, eu comprei um carro novo ontem. Mas, its door is broken. Então, eu estou dizendo, mas a porta dele, né, do carro, esse its está representando o dele, né? Its door is broken. But its door is broken. Mas a porta dele está quebrada, ok? Agora vamos supor que eu estou falando de um pássaro, né? E eu quero dizer que as asas, wings é asas, são pretas. Então, its wings are black. Então, eu estou dizendo, as asas dele são pretas, ok? Então, eu estou falando do animal agora, certo? Então, vamos supor que agora a gente está falando de uma camisa ou de várias camisas que estão ali numa loja e eu quero dizer, olha, eu realmente gosto da cor dela, né? Ou delas. No caso, se eu fosse falar delas, ou seja, das cores delas, eu teria que dizer colors, né? No plural. Aí a gente está falando só de uma camisa aqui. I really like its color, ok? Então eu tô dizendo assim, eu realmente gosto da cor dela, ok? Da cor da camisa. Então eu não tô falando de uma pessoa de jeito nenhum aqui. É simplesmente isso, gente. Eu tô falando daquilo que pertence a alguma coisa, a algum animal, certo? A algum lugar, certo? Então é isso que pode ser a chave para que você não se confunda. Justamente você entender que você não está falando de uma pessoa, ok? Você não está falando his, her, ok? Se referindo a uma pessoa. Mas você está dizendo que pertence a uma coisa, animal, ok? Isso facilita as coisas. Vamos continuar. Depois nós temos our, que é nosso, ok? Nosso. Ou nossa, nossos, nossas, ok? Pode ser plural também, só lembrando disso, não vamos esquecer. This is our apartment. Esse é o nosso apartamento. That's not our problem. Então, esse não é o nosso problema. Our parents are still in New York. Ok? Esse NY, New York. Então, nossos pais ainda estão em Nova York.
Ó, talvez você viu aí parents, achou que era parentes, né? Não, gente, é pais, ok? Parentes seria relatives. Então, nós podemos utilizar our para indicar que algo é nosso. E finalmente nós temos their, que seria deles ou delas, ok? Então vamos aos exemplos. I love their pets. Eu amo as mascotes ou os pets deles ou delas, né? A gente também está usando essa palavra aqui no Brasil, né? Pets. Eu acho até melhor do que dizer mascote. Their son is smart. Então, o filho deles é inteligente. I watch their movie. Então, eu assisti o filme deles, né? Ou delas. Então, é isso, gente. Basicamente isso, ok? Não tem por que a gente ficar enrolado com esse tema. Lembrando que esse vídeo aqui você pode voltar a ele quantas vezes você quiser, fazer perguntas nos comentários, né? Tirar dúvidas, porque é uma gravação, né? Então você não precisa ficar, poxa, não entendi agora. Volta o vídeo, presta bastante atenção, faz um comentário ali, uma pergunta, que isso pode te ajudar também. Agora chegou a parte da repetição. Você vai treinar o que? O seu ouvido, a pronúncia. Então, presta bastante atenção nessa parte. E eu até aconselho você que você faça uma coisa, certo? Não sei se você está gostando muito da minha voz, mas fecha os olhos e não vê o que está escrito, certo? Só presta atenção no que estou falando e veja o quanto você consegue imitar, né, e repetir perfeitamente como eu estou falando e entender também o que eu estou falando, ok? Vamos fazer assim inicialmente, depois você pode voltar ao vídeo, ver se você estava certo ou não, mas fecha os olhos, escuta a minha voz e tenta repetir da melhor forma possível. Vamos lá? Ok, let's go. My friend. My girlfriend. My children. Your friend is here. Your car is fast. Your order is ready. His house is so big. His dad is sick. His computer is expensive. Her pizza is ready. I like her new car. I washed her clothes. Its door is broken. Its wings are black. I really like its color. This is our apartment. That's not our problem. Our parents are still in New York. I love their pets. Their son is smart. I watched their movie. Pronto, terminamos. Então, dá uma olhada aí, pensa, para pensar
o quanto você conseguiu lembrar de tudo que eu falei, se você conseguiu entender essas frases, né? Caso você tenha um pouco de dificuldade de lembrar, tenta voltar o vídeo e anotar as frases, coloca a tradução ali do lado, faz uma repetição sequencial. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre esse assunto de repetição sequencial, né? Foi até um evento online que foi feito, que foi a missão autodidata, e você pode aprender sobre isso. É basicamente você repetir em voz alta as frases, né? Para te ajudar com diversas, digamos que competências, ok? Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Comentem aí, deixem um comentário se vocês querem mais vídeos como esse. Se a gente não deveria se limitar somente ao inglês, mas também fazer vídeos com francês, italiano, espanhol, né? Lembrando que nós somos uma escola de idiomas online, então não importa se você estiver em qualquer parte do Brasil ou qualquer parte do mundo, você pode ter aula com a gente. Aí está o nosso contato, né? Caso você esteja falando de fora do Brasil e queira usar o WhatsApp, eu aconselho que você coloque o código, né? Que é mais 55 e esse número. E nós temos, obviamente, o canal do YouTube, que você está aqui, e o nosso Instagram, que está muito legal, com conteúdo muito maneiro lá para você curtir, aprender e até mesmo se divertir. Lembrando, e até para finalizar, que nós temos aulas particulares, certo? Nós temos professores para te atender. Então, se você quer ter aula particular online com o professor ali em tempo real, tendo aula contigo, interagindo, conversando com você, então entre em contato conosco, tá bom? Pois um abraço e até a próxima.